Início a esta reunião de alinhamento para o acolhimento Marco Zero. Eu quero chamar aqui, antes de iniciarmos, a Sinara para fazer um acolhimento com vocês, né, para a gente dar início a esta manhã. Sinara. Obrigada, Cláudia. Bom dia, colegas. Hoje nós estamos fazendo uma formação para o desenvolvimento, né, do acolhimento Marco Zero, como a Cláudia disse, aí, com os estudantes do primeiro ano em 2024, né? Eu sou a Sinara Dias, da equipe de implantação do ensino médio em tempo integral, sou colega de vocês na Rede Estadual de Educação, sou professora de língua portuguesa. Essa formação ela será conduzida pelas professoras Cláudia Lobo e Daniela Silva, e temos ainda mais uma professora, Silvane, que também está dando suporte nessa formação. E, para iniciarmos, eu sugiro que deixemos algumas janelas abertas. As de hoje eu sugiro a janela do conhecimento para entrar o que nos for ensinado. A janela da empatia, para nos colocarmos ao lado dos colegas, né, e aproveitarmos as trocas aqui partilhadas. As janelas do respeito, para nos sentirmos acolhidos. E deixar também abertos mente e coração, para a gente escutar os colegas. Para que tudo flua de maneira harmônica, a gente tem também os combinados, tá? Então, nos combinados, a gente diz para vocês que vocês acolham suas necessidades, mas sempre cuidando do tom e tempo de fala. Para preservar nossa intimidade, nós temos que cuidar em deixar os microfones fechados, né, quando não estivermos falando, levantar a mão e aguardar a palavra lhe ser dada para se manifestar de maneira respeitosa, escutar com atenção e respeito o outro, falar somente de assunto pertinente a essa formação, né? Eu sugiro que aproveitemos esse momento de elucidações, né, que ele vai subsidiar as ações da escola. A gente não vai tratar de assuntos administrativos da escola aqui, tá? Então, assuntos além do pedagógico e além da formação que estamos fazendo aqui hoje, eles podem ser tratados particularmente com a sua superintendência, tá? Num outro momento. Isso tudo, gente, para a gente aproveitar ao máximo a nossa formação, tá? Nós temos também uma agenda, e hoje a gente vai falar aqui do que é protagonismo e o que é jovem protagonista, de como esses conceitos se concretizam na escola, e também sobre acolhimento Marco Zero, dando algumas dicas práticas, né? Para praticar o acolhimento, eu proponho que façamos uma nuvem de palavras. Alguém coloca, por favor, aí no chat o link, né, da nuvem de palavras. A gente vai escrever nessa nuvem de palavras um sentimento que a gente teve quando chegamos pela primeira vez para dar aula. Qual foi o sentimento que eu tive quando eu cheguei a primeira vez para dar aula? Por exemplo, eu senti um pouco de aflição, assim, eu senti alegria, foi um misto, né? Então, coloquem aí, vamos ver como é que vai ficar. Tá? E aí, para dar sequência à nossa formação, eu vou chamar a professora Cláudia Lobo. Cláudia, pode ficar à vontade. O resultado aí da fala de vocês. Então, como a Sinara já me apresentou, eu sou a professora Cláudia Lobo, sou professora da rede estadual. Eu não posso falar há quantos anos, né? Não devo nesse momento, mas sou professora de longa data e desde 2019 estou à frente da equipe de implantação do ensino médio em tempo integral. É um prazer receber vocês aqui nesse momento. Este é o momento que nós vamos conversar, alinhar como faremos o acolhimento desses nossos estudantes em 2024. E esta fala inicial que a Sinara trouxe, esse questionamento, como nós chegamos na escola, a primeira vez que entramos em uma sala de aula, ela é muito pertinente nesse momento, né? Todos nós tivemos alguns sentimentos, às vezes sentimentos mais dolorosos, outros menos, né? Mas todos nós viemos carregados de sentimentos nesses momentos que vamos iniciar alguma jornada. E com os nossos estudantes isso não é diferente, não é? Eles chegam nas escolas nos primeiros anos com esse sentimento que vou enfrentar daqui para frente,
né? E tem toda uma perspectiva também em cima desse jovem que está chegando no ensino médio, como se ele estivesse mudando muito de patamar dentro da sua escolarização, né? Então, ele chega, assim, cheio de dúvidas, cheio de inseguranças, de medo, e é nesse momento do acolhimento marco zero que nós vamos acolher esse estudante, dizer a ele que a escola está ali para caminhar junto com ele rumo à construção do seu projeto de vida, que ele pode contar com a escola e com a equipe escolar, e é também um momento em que nós vamos dizer para ele de toda a intencionalidade pedagógica que permeia este nosso modelo de educação integral. Tá? Então, é um momento muito importante, né? Esse nosso momento de alinhamento aqui hoje, para que nós possamos, na primeira semana letiva de 2024, levar esse recado de acolhimento e de intencionalidade para os nossos estudantes. Tá? Nós já encaminhamos via memorando essa orientação, mas a gente espera que vocês, ao saírem daqui desta formação, né, deste momento formativo, façam a multiplicação deste conhecimento nas escolas de vocês. E para auxiliar, nós estamos fazendo esse momento aqui hoje gravado, onde nós vamos encaminhar a gravação para que vocês possam ter esse suporte também no momento de fazer a replicação desse conteúdo nas escolas de vocês. Com quem que vocês devem replicar esse conteúdo? Com estudantes do primeiro, que estão hoje no primeiro e que estão hoje no segundo ano, né? Porque ano que vem serão estudantes do segundo e do terceiro ano. E também gostaríamos muito aí das escolas que já estão com o ciclo de implantação completo, que já tem 3 anos de ensino médio em tempo integral, que vocês convidassem esses jovens que estão saindo da escola para participar também desse momento de acolhimento no ano que vem. Convidamos para participar um professor ou um servidor efetivo da escola, exatamente para que esse servidor, ano que vem, esteja na escola acompanhando o trabalho desenvolvido por esses jovens, que são jovens protagonistas dentro das nossas escolas, né? E é importante também observar que esses jovens que serão formados por vocês nas escolas, eles vão acolher não só os estudantes que estão chegando nas escolas de vocês, mas também os estudantes que chegarão nas nossas escolas de ensino médio em tempo integral em 2024. É um movimento extremamente potente que a gente faz aí na primeira semana letiva, né? É um momento em que há um diálogo de jovem para jovem sobre a educação integral, sobre projeto de vida e sobre intencionalidade pedagógica da educação integral em Minas Gerais. Vamos começar essa primeira parte, nós fazemos um alinhamento conceitual da nossa educação integral, né? O que é protagonismo, como que ele é desenvolvido na escola, o que a gente pretende com essa educação integral no nosso estado. Então, vamos lá. O que é protagonismo, pessoal? Nós da educação integral estamos convivendo com essa palavra, né? Protagonismo, com essa ideia de protagonismo desde sempre, tá? É uma das premissas, é uma prática educativa, né? É um princípio educativo da educação integral, o protagonismo, tá? Mas o que é ser protagonista? O que é protagonismo? Todos vocês já sabem o que é o protagonismo, né? Protagonizar é ser ator principal numa apresentação. Se a gente buscar lá no teatro, no cinema, o protagonista, na nossa literatura, né? O protagonista é esse ser que vai desenvolver o papel principal na apresentação. Tá? Nas nossas escolas, também nós consideramos os protagonistas como esses atores principais dentro da escola. Né? Então, desenvolver o protagonismo é desenvolver um jovem que seja capaz de protagonizar, de ser o ator principal na apresentação do seu projeto de vida. Né? Então, a ideia da palavra protagonista, ela se desenvolve bem dentro do seu sentido literal mesmo, do que é ser protagonista
do nosso processo. Pode passar o slide, por favor. E quem é esse jovem protagonista, né? Quem é este protagonista? É aquele que vai enxergar e agir como ser principal da sua vida. E agora alguém abriu a câmera ali, uma escola abriu a câmera, e eu estou vendo ali, ó, vários jovens sentados ali assistindo a formação. Sejam muito bem-vindos. Este é um lugar e um espaço para vocês também, tá? Sejam muito bem-vindos. É um prazer receber jovens aqui nessa formação também, tá bom? Então, o protagonista é esse sujeito, né, que toma as rédeas das situações, que toma a rédea da apresentação da sua vida, do seu projeto de vida e dos seus processos de construção. Né? O protagonista dentro da escola, ele vai participar ativamente da construção do projeto escolar. Né? Ele vai participar ali das ações, das decisões, ele vai ajudar a escola na resolução dos seus problemas, com muita responsabilidade, né? Mas ele vai participar ativamente da construção de uma escola melhor a cada dia. Tá? E este é um exercício para que o jovem, na sua vida durante toda a construção do seu projeto de vida, quando ele sair da escola, né, ele continue protagonizando, tá, toda a sua construção. Ele continue protagonizando, sendo ator de sua vida, não esperando que façam por eles, mas agindo na construção do seu projeto de vida. Pode passar, por favor. O protagonismo juvenil é uma prática educativa que nós desenvolvemos dentro da escola. E ele é um elemento tão importante que, dentro do modelo das escolas de ensino médio em tempo integral, o protagonismo ele aparece como premissa, ele aparece como prática educativa e ele aparece também como princípio educativo. Desenvolver o protagonismo dos nossos jovens é um elemento extremamente relevante dentro da nossa educação integral. Né? E o que é ser um jovem protagonismo? É ser um jovem dotado de iniciativa, de liberdade e de compromisso. Ele é dotado de iniciativa quando ele age, né? Quando ele detém ali, ó, possibilidades de agir sobre alguma questão, sobre algum problema, sobre alguma perspectiva dentro do seu projeto de vida. Ele é fonte de liberdade quando ele tem opção de escolha, né? Quando não é dada a ele uma escolha imposta. Né? Como o professor Antônio Carlos Gomes da Costa dizia, o protagonismo autêntico é aquele em que o estudante tem a sua opção garantida, né? Que ele possa dizer, olha, esta é a minha opção. E compromisso, porque a ação e a opção ela precisa vir permeada de compromisso e de responsabilidade, né? Eu não posso pensar em agir e opinar sem responsabilidade, sem entender que eu sou parte também, né, da resolução dos problemas. Eu tenho responsabilidade em tudo aquilo que eu estou inferindo sobre, tá? Ele participa de todas as fases do processo educativo, desde a elaboração, execução e avaliação das ações propostas, com o objetivo de estimular a participação do jovem na comunidade. O protagonismo é um exercício que nós começamos a desenvolver dentro da escola. Né? Então, dentro da escola, esses jovens devem ter espaço tanto para o planejamento, quanto para a execução, quanto para a avaliação das ações propostas pela escola. Só assim nós estamos desenvolvendo o protagonismo autêntico desses jovens e só assim nós estamos fazendo esse exercício, que é um exercício tão salutar para que os nossos jovens sejam protagonistas de suas próprias vidas futuramente. Pode passar, por favor. Silvane. Quando a gente fala de educação integral, né,
qual o jovem que nós pretendemos formar? Nós estamos aí ampliando a jornada escolar dos nossos jovens, tá? Mas essa ampliação da jornada escolar, ela tem um objetivo muito significativo. Nós não estamos ampliando a jornada escolar de maneira aleatória, né? Nós estamos pensando no que nós chamamos de formação interdimensional. E a formação interdimensional, pessoal, é aquela que vai para além da formação cognitiva dos nossos jovens. Além de formar dentro das habilidades cognitivas, nós também nos preocupamos em formar um jovem nas suas diversas dimensões. Então, na dimensão física, na dimensão socioemocional, né? E para isto, nós temos todo um conjunto de práticas, ações educativas e metodologias de êxito para desenvolver com esse jovem. Então, é por isso que nós precisamos do jovem mais tempo na escola, para que a gente dê conta não só da formação cognitiva, mas também de uma formação integral dos nossos jovens. E qual é o jovem que nós pretendemos formar? Qual é o jovem que nós pretendemos entregar para a sociedade? Né? Nós pretendemos entregar um jovem autônomo, um jovem solidário e um jovem competente. O que é ser um jovem autônomo? É ser um jovem que tem capacidade de ser o ator principal da sua própria vida, né? Ele tem autonomia para decidir e não apenas aceitar o que é imposto a ele, né? Ele tem condição de decidir baseado em crenças e valores que são bem fortalecidos desse jovem. Então, a escola ela precisa movimentar habilidades socioemocionais, ela precisa desenvolver, ali ampliando os repertórios sobre valores com esses jovens, para que eles possam sair da escola jovens autônomos, com capacidade de refletir, de tomar decisões baseadas em crenças, valores e nos seus próprios interesses. Tá? O que é um sujeito solidário, né? Qual é o cidadão solidário que nós queremos entregar aí para a nossa sociedade? É um jovem que é capaz de se envolver como parte da solução dos problemas do nosso tempo. Olha como nós precisamos desse cidadão no nosso mundo de hoje, né? Um cidadão que olhe para os problemas e pense: eu sou parte da solução desses problemas. Tá? E isso vai, pessoal, das mínimas coisas do nosso cotidiano, né, até esferas maiores, por exemplo, como decisões políticas, né? Quando eu faço a opção por jogar lixo no bueiro, eu sei que ali tem um evento que vai modificar a sociedade, não é não? Então, eu tenho que ter muito cuidado com essa questão de ser agente de solidariedade para o meu mundo. Eu sei que o lixo no bueiro vai causar inundação, vai prejudicar muita gente. Qual que é a minha parcela de responsabilidade nisso? É não julgar o lixo, tá? É não poluir mais, é participar ativamente da vida política do meu país, né? É ser um cidadão de fato. Isto é ser solidário com o mundo que nós temos. Tá? É ter a certeza, né, da necessidade que você tem de participar ativamente como solução dos problemas do nosso tempo. Eu não posso ficar do meu sofá vendo os problemas acontecendo, né, e achando que eu não tenho responsabilidade sobre eles. Nós temos sim, tá? Nós temos responsabilidade sobre o meio em que a gente vive. Isso é ser solidário, é agir como parte da solução dos problemas do nosso tempo. E ser competente, né? O que é ser competente? O que é ter competência? Quando você aprende várias habilidades ali para dirigir, você recebe uma carteira de competência para dirigir o veículo, não é? Então, ser competente é isso, pessoal. É você adquirir as habilidades necessárias que te farão competente para algumas atividades. Tem alguém com o microfone aberto, né?
O sujeito competente que nós queremos entregar para a sociedade é aquele que compreende as exigências do seu tempo. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Vamos fechar, por favor? Não, é lá na reunião mesmo, ela passou para clicar no lado esquerdo. Silvane, você consegue fechar? Então, pessoal, Estou tentando aqui. tá, o jovem competente que nós pretendemos entregar para a sociedade é esse que vai reconhecer as necessidades do mundo em que ele vive, do mundo do trabalho, e vai aplicar o conhecimento que ele tem, né, para melhor construir o seu projeto de vida. Então, não adianta ensinar muita matemática, muita física, muita geografia, muita história, se eu não ensino a esse jovem a usar essas competências para o mundo em que ele vive. Tá? Então, desenvolver aí o jovem autônomo, solidário, competente, é o que nós pretendemos com a educação integral. Esse é o jovem que nós pretendemos entregar para a nossa sociedade. Pode passar, por favor? E aí, para que a gente possa entregar para a nossa sociedade um jovem autônomo, solidário e competente, nós temos aí o nosso modelo pedagógico e de gestão, representado por esta imagem de uma concha, que nos diz de tudo que nós precisamos implementar na escola para desenvolver nesse jovem essas habilidades necessárias para que ele se torne um jovem autônomo, solidário e competente. A primeira coisa que vocês veem aí dentro dessa concha, e que é extremamente relevante, que quebra um paradigma de educação que a gente tem até aqui, é que no centro de todo o projeto escolar, nós temos o jovem e o seu projeto de vida. Né? É para o jovem e a construção do seu projeto de vida que nós vamos trabalhar dentro do nosso projeto escolar. Então, tudo que a escola vai oferecer é para contemplar o jovem e o seu projeto de vida. Ele é a pérola que está no centro da nossa concha. A imagem da concha aí quer representar exatamente isso, que lá no centro, lá no meiozinho da concha, nós temos quem? O jovem e o seu projeto de vida, que é a nossa maior preciosidade. E é por ele que nós estamos trabalhando, né? Para que esse jovem possa sair das nossas escolas com toda a garantia que ele pode desenvolver o seu projeto de vida, que ele pode desenvolver a sociedade em que ele vive como sendo um sujeito autônomo, solidário e competente, nós vamos desenvolver os nossos projetos escolares baseados em 3 eixos formativos. Quais são? A formação acadêmica de excelência, a formação para a vida e a formação de competências para o século XXI. O que é formação acadêmica de excelência? É garantir aos nossos estudantes processos de aprendizagem e avaliação que sejam, de fato, significativos e que colaborem para que ele saia das nossas escolas dentro dessa dimensão cognitiva bem desenvolvida. Tá? Então, aqui, quando a gente fala de formação acadêmica de excelência, nós estamos falando, né, em desenvolvimento de práticas eficazes de aprendizagem e avaliação. Então, esse tem que estar garantido a esse jovem que o currículo seja cumprido, que ele seja bem avaliado, né? Que ele tenha possibilidades de aprendizagem de fato dentro da sua escola. Tá? Quando a gente fala em formação para a vida, nós estamos falando em ampliação de referências quanto valores e conhecimentos adquiridos pela experiência social. Então, nós estamos falando aqui de formar cidadãos para a vida. Como? Fortalecendo valores, né? Buscando conhecimentos que ele já traz ali do seu seio social e trabalhando em cima desses conhecimentos e desenvolvendo, né? Aí o que nós chamamos de ampliação dos repertórios de valores para esses estudantes.
tá? A formação de competências para o século XXI, né? Trazer para a dimensão social, pessoal, produtiva, as considerações que são necessárias para que ele viva os desafios do mundo contemporâneo, que é um mundo que tudo muda com muita rapidez, né? E esse estudante ele precisa estar preparado para essas mudanças e ele precisa estar preparado para colocar toda a aprendizagem que ele teve dentro da escola, todo o aprendizado que ele teve na escola, a serviço do seu tempo. Tá? É muito importante que a gente desenvolva esses 3 eixos formativos para garantir, né, aos nossos estudantes que eles sejam, de fato, sujeitos autônomos, solidários e competentes. Então, o nosso modelo pedagógico nas escolas de educação integral, elas têm aí como eixo de formação esses 3 princípios: a formação acadêmica, a formação para a vida e o desenvolvimento de habilidades do século XXI. Né? Então, a escola está lá escrevendo um projeto escolar. Qual é a intencionalidade desse projeto? Onde eu vejo aqui a formação acadêmica? Onde eu vejo a formação para a vida? E onde eu vejo o desenvolvimento dessas habilidades para o século XXI? Isto é dar intencionalidade pedagógica. Tá? O nosso modelo pedagógico, ele é todo permeado, ele precisa ser todo desenvolvido com base nesses 3 eixos formativos. E aí, na parte azul mais clarinha ali da nossa concha, você tem ali, ó, a tecnologia de gestão educacional. Para que serve a gestão dentro da escola? Né? Ela serve só para os processos administrativos? Só para comprar merenda? Não. Ela serve também para alicerçar o nosso modelo pedagógico. Se eu vou construir uma casa em cima de areia, as paredes não vão se segurar, né? Então, eu preciso construir em cima de um alicerce muito bem estruturado. Assim é o modelo pedagógico. Se ele não estiver construído em cima de um alicerce sólido de gestão, nós vamos fracassar enquanto modelo pedagógico. Né? Então, é preciso que a gestão educacional esteja ali alicerçando todo o processo de construção da formação dos nossos jovens. Tá? Pode passar, por favor. A formação de um protagonista não está nos livros, mas no seu exercício. E ela não acontece de maneira isolada na escola. Por isso, é fundamental o apoio dos educadores e, em especial, da liderança escolar. Gente, pessoal, ainda tem alguém com o microfone ligado. Dá um ruído, né? Atrapalha as pessoas de ouvir, tira a liberdade dos outros. Então, vamos fechar, por favor. Então, o protagonismo, ele precisa ser trabalhado, desenvolvido nos nossos jovens, tá? Não se aprende protagonismo em livro, não se aprende protagonismo fazendo exercício escrito na escola, né? Como se aprende o protagonismo? Se aprende desenvolvendo na prática o protagonismo, tá? E nós temos nas nossas escolas, né, exercícios que são muito valiosos para a construção do protagonismo. Olha os clubes de protagonismo, né? O que é um clube de protagonismo a não ser o exercício de protagonizar, de ser o ator principal de alguma situação? Dentro do clube de protagonismo, nós temos estudantes que se organizam em torno de uma iniciativa que é deles, é uma iniciativa própria deles. Então, nós temos aí opção, né? Dentro de um clube de protagonismo, nós temos ali uma liderança que ouve o coletivo, que decide com o coletivo, que organiza toda a estrutura de trabalho, que organiza os espaços, os tempos, as apresentações, como que eles vão ali se organizar no dia a dia da escola. Então, é um exercício extremamente valioso que nós estamos trabalhando com os nossos estudantes para que eles se entendam enquanto protagonistas dos processos. Tá?
Para isto, nós precisamos do apoio de toda a equipe escolar, né? De entender que a escola é um espaço de construção de identidade e que esse estudante, para desenvolver suas identidades, os estudantes, né? Para desenvolver suas identidades e o seu protagonismo, ele precisa, ali na escola, desenvolver essas ações baseadas em liberdade, iniciativa e compromisso. Pode passar, por favor. Pode passar esse também, Silvane. Então, olha lá. Além dos clubes de protagonismo, né, quais são os outros momentos que nós trabalhamos muito a ideia de protagonismo? Os representantes de turma, que já é uma prática muito consolidada na nossa rede, né? E esses representantes de turma, eles são eleitos ali na assembleia pelos seus colegas, né? Eles se tornam representantes de turma e eles vão liderar, sim, o processo de diálogo da turma com a escola. Isso é protagonismo, né? Desenvolvendo essa ideia da representação de turma, nós estamos também desenvolvendo o processo de construção desse cidadão protagonista. Tá? O presidente, os vice-presidentes do clube, né? Isso aí é muito claro e evidente, como esses presidentes, vice-presidentes e todos que participam ali, ó, da ação coletiva do clube de protagonismo, eles são, sim, estudantes que estão tendo a oportunidade de desenvolvimento do protagonismo juvenil. E nós temos ainda aqueles grupos de estudantes dentro das nossas escolas que nós chamamos de jovens protagonistas, né? Que muitas vezes estão lá permeados de representantes de turma, de presidentes, vice-presidentes, participantes dos clubes de protagonismo, mas é um grupo de jovens que tem ali consigo o potencial de levar a mensagem de acolher, de levar a mensagem de desenvolvimento do protagonismo dentro dessas escolas. Tá? Então, nós precisamos fomentar com os nossos jovens essa possibilidade de desenvolver essas ações que conversam muito com a construção do cidadão protagonista. Pode passar, por favor. Nós temos aí duas ações importantes no nosso projeto de escolas de educação integral que materializam, né, um dos nossos princípios educativos, que é a pedagogia da presença. O professor Antônio Carlos Gomes da Costa chama de pedagogia da presença, Paulo Freire chama de amorosidade, né? Mas o desenvolvimento do acolhimento pessoal nada mais é que materializar esse momento de troca, de empatia, de dizer para ele, olha, nós, escola, estamos aqui para te acolher, né? Nesses dois momentos, tá? Então, o acolhimento marco zero é esse momento inicial, que nós fazemos no início do ano, é o momento que nós acolhemos os estudantes inicialmente, esses estudantes que estão chegando nas nossas escolas. Ele materializa, sim, a pedagogia da presença, né? É o momento que nós recebemos o estudante, que nós dizemos para ele, olha, estamos aqui com você, e que os jovens vão conversar com esses jovens que estão chegando na escola. Tá? Qual é a pauta dessa conversa? Né? É a intencionalidade pedagógica da educação integral. E é também iniciar a reflexão sobre o projeto de vida. É aqui que os estudantes vão pensar em sonhos, vão construir algumas atividades ali, árvore dos sonhos, varal dos sonhos, né? Onde eles podem colocar as primeiras reflexões sobre o seu projeto de vida. Tá? E é o momento em que nós temos uma potência muito grande de fala, porque é um momento de troca de um jovem com o outro jovem. O acolhimento diário, ele também materializa a ideia da pedagogia da presença, né? É também um momento em que nós vamos
ali trocar com esse estudante empatia, reciprocidade, né? Nós vamos acolhê-lo no dia a dia, dentro das suas necessidades, nós vamos acolhê-lo no dia a dia, com um olhar mais cuidadoso, entendendo que ele é um ser único dentro das nossas escolas, né? Que ele não pode ser visto como um número, que ele não pode ser visto como mais um, e sim que ele tem que ser visto como um único nas nossas escolas, tá? Então, a ideia do acolhimento, ela materializa, né, a pedagogia da presença, ela materializa esta educação pelo afeto, tá? E ela vai ter a participação ativa desses nossos jovens protagonistas, né? Eles também estão ali para acolher, tanto nesse momento inicial, quanto participar do acolhimento diário junto às escolas, né? Nós temos visto aí muitas iniciativas de escolas que fazem o acolhimento diário, contando com um dia os professores, um dia o diretor, um dia os especialistas, outro dia com os jovens protagonistas, né? Isso é um exercício potente, tá? E é uma troca muito grande entre os jovens. Pode passar, por favor? Nós já falamos muito desse acolhimento, né? Que pretendemos que nos primeiros dias os estudantes estejam motivados diante dessa nova escola e dos novos professores. O que será possível a partir de um acolhimento prazeroso e vivo, que oportuniza a criação de vínculos afirmativos de maneira diária e com a atuação do jovem protagonista. Gente, isso é muito importante, né? Quando esse texto aí fala, olha, que nós precisamos que os estudantes estejam motivados diante dessa nova escola, isso é muito importante que aconteça, tá? Por que eles precisam estar motivados dentro dessa nova escola? Porque essa escola de educação integral é uma escola diferente, né? É uma escola que trabalha, que movimenta valores diferentes dos vistos até aqui por muitos desses estudantes que estão chegando. Então, é preciso que se estabeleça esse vínculo, né? É preciso que se estabeleça essa incentivação que vai se transformar em motivação para que esses jovens possam se sentir de fato pertencentes àquela escola e para que os vínculos construídos a partir dali com os colegas e com os professores, com toda a equipe escolar, seja de fato vínculos afirmativos que vão transformar a vida desses estudantes, né? Muitas vezes, pessoal, essa presença afirmativa da equipe escolar na vida de um jovem, ela tem um potencial transformador para esses jovens. Quantos de nós aqui nessa sala não fomos impactados afirmativamente pela presença de um professor, pela postura de um professor em sala de aula, em nos acolher, né, em nos fazer sentir pertencentes àquele meio. Então, vamos pensar muito nisto, neste momento do acolhimento, para que a gente possa incentivar os nossos jovens, né, para que eles possam transformar essa incentivação em motivação e para que eles possam se sentir, de fato, pertencentes e desenvolver esse vínculo afirmativo com a escola e com os seus colegas. Pode passar, por favor. Acolhimento na escola é um marco da vida para garantir a troca de experiências e integração entre todos. Então, tá aí, né? Quem é que vai trocar experiências nesse momento? Os jovens que já estão ou os jovens que estão chegando? Tá? Além de trocar essas experiências, né, nós temos também um processo nessa primeira semana letiva extremamente relevante até para diminuir os conflitos de integração, tá? Então, vamos trabalhar para que esse acolhimento aconteça de fato conforme está posto dentro do princípio, né? Para que nós tenhamos essa integração feita de forma muito assertiva. E para que essa troca de experiências possa servir para o jovem que está chegando se sentir mais motivado ali dentro daquele espaço escolar. Pode passar, por favor.
É por meio deste acolhimento que toda a equipe escolar tem o contato com os primeiros registros dos sonhos dos estudantes apresentados no final das atividades, na culminância. Então, vocês vão ver daqui a pouco, a Dani vai apresentar para vocês, que o acolhimento Marco Zero, ele é composto por várias atividades diferenciadas. Atividades estas que serão desenvolvidas pelos jovens protagonistas com os jovens que estão chegando. É realmente um papo de jovem para jovem, né? Mas os primeiros registros que os estudantes farão, que são registros dos seus sonhos, de suas expectativas, de sua possibilidade de se projetar lá no futuro, eles vão ficar todos ali descritos nas atividades, e esses registros, eles precisam ser mostrados para toda a equipe escolar. Né? Então, por exemplo, as escolas gostam muito de fazer a árvore dos sonhos. Ali na árvore dos sonhos, gente, o estudante ele vai colocar tudo o que ele tem, né? Tudo que ele trouxe ali para a escola naquele momento, em relação às suas expectativas para a escola e para a vida. Tá? E por que isso precisa ser compartilhado com a equipe escolar? Porque nós não falamos lá atrás que a centralidade do nosso modelo pedagógico é o jovem em seu projeto de vida? Se é centralidade, todos da escola precisam conhecer o projeto de vida dos nossos estudantes, né? Para que a escola, de maneira geral, possa movimentar estruturas pedagógicas e de gestão suficientes para que a gente garanta esse acolhimento ao jovem e aos seus projetos de vida. Para que, de fato, o jovem e o seu projeto de vida seja a centralidade do modelo, é necessário que toda a equipe escolar esteja movimentando para contemplar o jovem e o seu projeto de vida. Tá? O acolhimento Marco Zero é marcado pela chegada de todos os estudantes na escola e pela sua introdução, né, dessa metodologia que será apresentada a ele nesse momento. E esta ideia do acolhimento, né, ela precisa permear todo o processo do ano letivo. Ela não acontece só aqui no dia do acolhimento Marco Zero. É importante que a escola tenha ciência, né, que o acolhimento ele vai ser desenvolvido todos os dias do ano. E que o Marco Zero é a introdução desse estudante dentro dessa nova realidade que ele vai vivenciar nessa escola de educação integral. Pode passar, por favor? E aí agora nós temos um vídeo, tá? E logo após o vídeo, a Dani Silva passa aí uma parte mais pontual da nossa formação, que é falar com você sobre as atividades que são desenvolvidas neste acolhimento Marco Zero. Fique à vontade, Dani. Obrigada, Silvane. Sil, talvez isso, ótimo. Então, Cláudia, obrigada por essa introdução. Acho que a gente foi contemplado assim, né, com muitas coisas que a gente não pode deixar de ouvir
Toda vez que a gente vai falar do MTI, então, os nossos princípios, os nossos eixos formativos, qual é a centralidade desse nosso modelo. Então, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Daniela, eu sou professora da rede de projeto de vida de geografia. Acho que hoje eu sou mais de projeto de vida do que de geografia. E aí eu passei um tempo pela superintendência, depois para a equipe de implantação. Hoje eu estou junto com a Silvane lá na escola de formação a serviço do ensino integral. Então, a gente vai passar agora para uma parte prática de como é que a gente vai aplicar esse marco zero na escola. Mas eu queria, e eu faço questão da gente dar uma olhadinha lá naquela introdução de como é que estava a nossa nuvem. Primeiro dia, agora tem que dar certo, hein, gente? Vamos ver se agora dá certo. No nosso primeiro dia de trabalho, quais foram os sentimentos que a gente teve? Vamos ver se agora dá. Está aparecendo aí, gente, para vocês? Ainda não. A nuvem? Ainda não. Não? Ô, gente, essa nuvem ficou tão linda. Vou de novo, vou tentar de novo, tá? Está não. Ficou. Vou tentar de novo, ó. Deu agora? Ainda não, Flor. Não, se Vamos você fazer quiser o seguinte, mandar o Silvana, link, Não. eu te mandei, manda o Silvana, eu link. te mandei um print, não, eu te mandei um print no WhatsApp. Só pega aquela imagem e coloca pra gente, você consegue? Enquanto isso, eu vou falando com vocês, porque foi o seguinte, primeiro dia de trabalho a gente chega com um monte de sentimentos, né? Expectativa, alegria, aqueles que já conhecem a turma chegam, né, mais enturmados, mais em casa, outros já chegam mais inseguros, cheios de angústia, friozinho na barriga. Então a gente chega com esse monte de sentimentos aí, né? E aí, se nós, adultos, maduros, se nós temos todos esses sentimentos quando a gente chega num ambiente que é diferente, vocês imaginam esses meninos que estão saindo do fundamental e indo para um novo mundo que é o médio. Normalmente é uma escola maior, né? Vem gente de tudo que é lado, então não é mais aquela escola que ele ficou grande parte do tempo, então é tudo novo. Vocês imaginam o frio na barriga que não dá nesses meninos nos primeiros dias. O sentimento, né, de angústia, eu vou ser acolhido, não vou, como é que vai ser isso aqui? Então, esses sentimentos todos que nós sentimos, vocês imaginam para eles. E é por isso que a gente está falando do acolhimento. Logo nos primeiros dias, gente, já precisa ter aquele sentimento de eu quero voltar, amanhã eu quero voltar. Esse vai ser fundamental, esse sentimento, né, de como é que eu fui acolhido ali, vai ser fundamental para a gente falar de evasão depois. Porque se eu já não me sinto acolhida nos primeiros dias, se eu já não sinto que aquele espaço é meu, eu já não me senti bem, a gente corre muito risco de depois estes serem os jovens que não vão querer ficar ali no futuro. Então faz toda a diferença quando a gente faz esse acolhimento logo nos primeiros dias. Ô, Silvane. Vê se agora dá, Sil. Peraí que eu estou tentando aqui. Só para a gente dar uma olhadinha mesmo nela, como é que ficou, tá? Uhum. Não, ô Silvane, pode Não deixar, deu, não. porque tá, tem outra pessoa abrindo e-mail. Ô, Pode Dani, deixar. porque se você me mandasse o link, salvasse no Drive e mandasse o link, era mais fácil eu abrir aqui para você. Tá, não, ela só abre com um e-mail logado. Mas aí a gente coloca aqui a foto depois, na apresentação a gente faz uma edição, coloca a nuvem aqui para ficar bem bonito. Para todo Tá, então mundo deixa eu entender o voltar tanto aqui que a ficou legal, apresentar. tá? Então é isso, assim, nesse primeiro momento, né, esse vídeo que a gente passou agora, ele traz um monte de instruções para como é que a gente vai fazer o acolhimento Marco Zero. Por que é Marco Zero, gente? Ele é a primeira atividade de projeto de vida. Todas as atividades são feitas de forma intencional. Por favor, gravem essa palavra.
ter intencionalidade em tudo que a gente for fazer, cada uma das atividades que são propostas. Porque é o seguinte, em projeto de vida, no primeiro ano, nós vamos trabalhar autoconhecimento. E aí, a partir dessas atividades, das primeiras atividades, o professor de projeto de vida consegue fazer com que as suas aulas tenham mais a cara de seus alunos. Então, a gente precisa que nessas primeiras aulas o professor avalie aquilo que foi construído no acolhimento Marco Zero. Tá? E é isso que a gente vai, então, conversar um pouquinho com vocês, de um por um. Voltando no vídeo, eu coloquei o link para vocês. Não, pode deixar, Silvana, pode deixar. Eu coloquei o link do vídeo para vocês, porque aí se vocês quiserem ver, rever. Quem é que é responsável pelo planejamento do Marco Zero? É o gestor, é o diretor. A equipe pedagógica, né, vai participar desse momento, os jovens protagonistas vão participar, tem microfone aberto, gente. E aí, nesse momento, a gente vai fazer, o diretor, então, faz o planejamento, chama a equipe, faz o planejamento, e isso tem que ser feito agora. Por quê? Se a gente vai fazer um acolhimento nos primeiros dias do ano de 2024, a gente já precisa planejar agora. Então, se eu vou precisar de material, se eu vou ter que fazer alguma aquisição, se eu vou ter que fazer, né, chamar alguém, né, se eu quero fazer alguma coisa diferente, eu vou fazer intercâmbio dos meus alunos, alguns dos meus vão para outras escolas, eu vou receber estudantes de outras escolas, esse planejamento precisa ser feito junto com a superintendência. Então, esse planejamento precisa ser feito agora. Nós vamos fazer a formação dos nossos jovens protagonistas nas escolas e fazer o planejamento ainda este ano. Para no ano que vem, a gente, nos primeiros dias, já saber o que vai fazer. A gente já tem um cronograma lá do que a gente vai fazer em 2024. Ok? Então, outra coisa que fala no vídeo, né? Os jovens protagonistas vão participar desse planejamento. Então, mais uma vez, eles participam desde o planejamento à execução, mas eles não são os responsáveis por isso. Né? A gestão escolar é responsável por fazer esse acolhimento Marco Zero acontecer. Assim como a culminância, os registros, né? Então, a gestão escolar que é responsável por esse momento. Pode passar, Silvia. Só voltando aqui, né? Então, os nossos alunos que hoje estão no primeiro ano que vem estarão no segundo. Então, são esses do segundo e do terceiro ano em 2024 que vão fazer o nosso acolhimento. Eu já tive aluno de terceiro ano, né, que vai sair da escola. Ótimo, a gente pode também trazer esses alunos. Antes a gente tinha egressos só de outros estados. Agora nós já temos os nossos egressos. Então a gente pode trazer a experiência deles e contar com eles também nesse planejamento. O que não pode faltar, então, no acolhimento Marco Zero? Primeiro, planejamento, né, que é esse, um cronograma, o que eu vou precisar financeiramente. Eu ainda tenho recurso, eu não tenho. Eu não sei se eu tenho, se eu não tenho. Vocês procurem as superintendências de vocês para saberem como é que está lá a questão financeira. Façam isso agora, tá? É por isso que é importante a gente começar a fazer esse planejamento agora. Que aí vocês já consultam, já veem o que tem de recurso, o que não tem, se dá para pedir alguma coisa. É lá que vocês vão resolver isso agora. Então, também é um planejamento da equipe escolar. Então, aqueles que são efetivos na minha equipe, que eu sei que, né, estarão aqui em 2024, que eu posso contar com eles, já traz essa equipe para o planejamento. Eu não sei como é que vai ficar a contratação, né, de outros. Então, já contem com quem está na escola. Por que é importante a gente falar do acolhimento da equipe escolar? Não adianta a gente querer acolher os alunos se nós, professores, não formos acolhidos. Nós somos os primeiros que precisamos desse acolhimento. Então, quando eu falo com vocês lá da nossa nuvem de palavra, que a gente chega, né, cheio de sentimentos, quantos professores não estão novos no MTI, não conhecem o MTI, né, estão chegando agora? E aí a gente precisa acolher, trazer quais são esses nossos princípios, trazer como é que essa escola funciona. Se eu acolho esses professores, eles têm como acolher os nossos estudantes. Se eu acolho a minha equipe toda, da secretaria à cantina, né? Eu preciso fazer esse acolhimento da minha equipe para que ela entenda a pedagogia da presença como um princípio da escola
da escola MTI, tá? Então, não adianta, por exemplo, a gente faz um ótimo acolhimento lá na entrada, com balão, né? Na portaria todo mundo faz corredor de palma, aí ele precisa olhar alguma coisa com o histórico escolar dele lá na secretaria e toma uma pancada lá. O acolhimento tem que ser da escola inteira, senão não fica uma coisa coerente, né? O princípio educativo do acolhimento é de todos. Essa é a recepção calorosa, né? Então é isso, é de chegar, de fazer alguma coisa diferente, de marcar esse dia para que esse dia seja legal, para que eu queira voltar amanhã. É essa recepção calorosa que a gente não está falando. A participação de toda a equipe e a apresentação dos eixos formativos e princípios educativos, né? Então, isso a gente vai sempre estar falando. Eles vão ver isso nas aulas de projeto de vida, vão ver nas aulas de estudos orientados, mas é importante que a gente traga de forma visual, né? Coloque na escola quais são os nossos eixos, quais são os nossos princípios, para que isso também seja incorporado pela equipe escolar. Pode passar, Sil, por favor. Na lista de presença, estão perguntando se só um na escola registra presença. Sim, né? Porque a gente fez a convocação para uma pessoa. Então, pode ser só um registrando, tá? Agora, na prática, né? Então, a gente falou assim, no planejamento geral, o que não pode faltar? Na prática, o que não pode faltar? De atividade mesmo. O contrato de convivência, os 4 pilares da educação, o livro da vida, o mapeamento dos sonhos, a sistematização dos sonhos e o registro final. E aí nós vamos entrar em cada um deles, então. Pode ir, Silvana. A árvore dos sonhos. Quando a gente fala de mapear os sonhos, nós temos 3 opções já dadas, mas se vocês tiverem outras ideias, por favor, compartilhem. Nós temos a árvore dos sonhos, né, em que esse tronco vai nos indicar um caminho a ser seguido com seus galhos, e a gente tem nas folhinhas aí, ou nas flores, os sonhos dos nossos estudantes. Essa árvore, ela pode ser pintada na parede, ela pode ser no papel craft, ela pode ser numa árvore de verdade, e aí a gente pendura ali algumas coisas para fazerem seus frutos, suas flores, suas folhas. A criatividade está com vocês. Façam do jeito que acharem melhor. O que é importante nesse momento? Que a gente consiga que eles escrevam os sonhos, inclusive nós vamos registrar também aqueles que não têm sonhos. Quantos chegaram aqui sem sonho? Isso é importante. Aqueles que têm sonho, mas não querem falar. Isso é importante registrar. Então, é um espaço em que eles vão registrar aquilo que eles também se sentirem à vontade. Mas por que é importante estar num espaço bem público, para que os outros professores também vejam? Para que porque o professor de projeto de vida é que vai tornar isso aí parte de suas aulas, mas para que os outros professores entendam o que aquela turma sonha, quais são os sonhos dela, é importante que a gente deixe isso numa coisa mais pública. Só voltando um pouquinho, quando a gente fala lá atrás que os sonhos dos nossos estudantes são o centro desse nosso modelo, e é importantíssimo que a gente faça essa sistematização e compartilhe os sonhos, isso é muito prático, gente. Então, por exemplo, se 50% dos meus alunos querem ser jogadores de futebol, e aí, na minha aula de física, na minha aula de matemática, eu vou trabalhar ângulo, e eu faço um exemplo de um jogador de futebol que chutou a bola e para chegar na trave e fazer o gol, tem um ângulo de não sei quantos graus e tal. Eu trago para a realidade deles aquilo que eles gostam, aquilo que chama atenção, aquilo que faz sentido. Então, quando eu olho para os sonhos dos meus estudantes, compartilho com os meus colegas e o meu planejamento é feito com base nisso, as minhas aulas são muito mais interessantes, minhas aulas fazem sentido. Eu trago para a realidade do estudante aquilo que tem a ver com o seu cotidiano, com seus sonhos, com a sua vontade. Entendem que é importante a gente fazer, então, esse mapeamento e compartilhar para que o nosso planejamento, o planejamento das atividades que a gente for fazer, projetos interdisciplinares da escola, tem que ter a ver com os sonhos dos estudantes. Não pode ser uma quantidade de bate-sovaco, não. A gente tem que trazer aquilo que é a realidade deles, né? O que eles trazem. Pode passar, Silvia. Uma outra opção que a gente tem é o varal dos sonhos. O que vai fazer eu fazer uma árvore ou um varal?
Isso tem a ver com a praticidade, né? O material que você tiver na mão, ou o espaço físico que você tiver, o que for mais prático para você. Então, eu consigo fazer um varal com uma folhinha, gente, né? Sim, vou arrancar uma. Com um papel, né? Aí ele vai ficar assim, dobradinho ao meio. Eu vou passar o barbante aqui no meio e vou pendurar com pregador de roupa. Isso aqui eu faço um desenho aqui na frente dos meus sonhos e aqui eu posso escrever, né, o nome do estudante, posso escrever o que esse desenho significa, mas de maneira prática eu vou pendurar os sonhos e fazer um varal. Lá na frente a gente vai mostrar algumas escolas de como é que elas fizeram isso. Teve uma escola que aproveitou, ela não tinha espaço físico, aproveitou a grade do lado de fora da janela da sala e pendurou os sonhos dos estudantes na grade da janela. Olha só, aproveitou o espaço, era o material que eles tinham na mão. Então, são algumas coisas assim que a gente vai pegando de ideia, né? O que, que eu tenho na mão e o que eu consigo fazer com o que eu tenho. Pronto. A gente tem muitas opções exatamente para que cada um faça de acordo com a sua realidade. Pode passar, Silvia. Estou procurando minha água sumiu. Vamos lá. A próxima é a escada dos sonhos. A escada, gente, ela é muito legal de fazer, porque também, de maneira muito prática, essa nem precisa do pregador. Essa a gente faz com uma folha mesmo. Vocês já fizeram aquele exercício de você dobrar a folha assim, ó, para frente, para trás, para frente, para trás, e aí vai fazendo um lequezinho. Já fizeram isso? Essa atividade é o seguinte, deixa eu dobrar aqui rapidinho para poder mostrar para vocês. Então, depois que eu dobrei, né, ficou aqui, eu vou colocar aqui em cima, no topo da escada, no topo eu vou colocar o meu sonho. E em cada um dos degraus, eu vou colocando quais são as etapas que eu preciso cumprir para chegar nesse meu sonho. Ah, eu quero ser advogado. Para você ser advogado, qual é o passo anterior a esse? Ah, eu preciso passar no Enem. Tá. Para você passar no Enem, você precisa se aperfeiçoar em quais conteúdos que você não está muito bem. A leitura, como é que está a leitura, como é que está a linguagem? Pronto, é o passo. E aí eu vou colocando quais são os passos para chegar lá em cima no meu sonho. Como eu falei com vocês, todas as atividades são intencionais. Essa daqui, ela está muito ligada ao planejamento de curto, médio e longo prazo, que também vai ser desenvolvido nas aulas de projeto de vida, quando eles colocarem os sonhos deles como topo, mas eles vão desenvolver suas metas de curto, médio e longo prazo ao longo da vida. Tem o microfone aberto. Vamos lá. Então, aqui, isso aí deixa eu só falar então. Então, foram 3 propostas, né? A árvore, o varal e a escada. Ei, tem alguém tentando falar? Pode voltar, Silvane, lá na escada. Lélia Pedroso está com o microfone aberto. Fechou. Se vocês têm 3 opções. Qualquer uma delas, vocês vão mapear o sonho dos estudantes. O que é importante a gente fazer depois de mapear os sonhos? O professor de projeto de vida pega isso por turma e registra. Eu posso registrar isso numa nuvem de palavras, eu posso fazer uma apresentação numa reunião de módulo para os meus colegas, mas de qualquer forma, gente, o que é importante? Depois de fazer a atividade, né, então os jovens protagonistas vão tocar essa atividade. Depois de fazer, o professor de projeto de vida sistematiza e apresenta para os outros professores e para a equipe escolar. Ok? Isso é que não pode faltar. Pode passar, Silvana. Aí, tem uma atividade que é muito legal de fazer, e aí vocês podem usar essa, gente, ao longo do ano, para muitas coisas, mas no nosso material, que a gente vai deixar para vocês, o material impresso do acolhimento, tem um exemplo, um estudo de caso para fazer uma roda de conversa. Mas essa roda, ela pode ser feita em vários momentos. Nós estamos com um problema de uso do celular. Vamos fazer uma roda de conversa sobre isso entre os jovens? Usem esses momentos, né, entre aqueles que já estão com mais experiência, por exemplo, os que estão no terceiro ano, que estão saindo,
que é que a gente pode trazer de tema para eles conversarem com os meninos do primeiro ano? Para que a gente tenha essa troca entre eles. Então, assim, é importante que a gente consiga fazer com que essa roda de conversa seja um momento de troca, né? E aí os temas a gente pode usar ao longo do ano, os temas mais variados. E também, assim, os lugares, né? Eu posso fazer dentro de um auditório, mas eu posso fazer debaixo de uma árvore, né? Propiciem esses momentos, sabe? Pode passar, Silvane, por favor. Então, a gente já falou, né? Assim, o que a gente tem que ter, esse acolhimento diferenciado. E aí, gente, tem essa frase de Antônio Carlos Gomes da Costa, eu adoro, porque, assim, é isso, são pequenos nadas que tanto importam. Então, se eu, com uma atitude pequena, né, de estou fazendo a lista de estou fazendo a chamada, e aí um responde de uma cara que você faz, epa, tem alguma estranha, uma coisa estranha ali. Eu chego, pergunto o que está acontecendo e tal. São esses pequenos nadas que fazem com que o estudante seja acolhido. Se no primeiro dia eu já detecto que ele está triste, né, que ele não está legal, eu chego, me aproximo, pergunto o que é, esses pequenos nadas que tanto importam. E esse olhar, né, para como é que eu gostaria de ter sido recebido. Então, como é que eu fui recebido e como é que eu gostaria de ter sido recebido. Né? Eu gostaria de ter sido apresentada para a cantina, para o banheiro, gente, né? Às vezes a gente chega no ambiente de trabalho, você não sabe onde está nada, onde é que está a máquina de xerox, quem é que resolve os problemas, quem é que fica com os ramais do telefone. Como é que eu gostaria de ter sido recebido? É com esse sentimento que a gente também vai ter esse olhar para os nossos estudantes que estão chegando. Jovens protagonistas que estão aí, nós esperamos que vocês também tenham esse olhar para eles, né? Como é que vocês gostariam de ter sido recebidos? É isso que vocês vão fazer por eles, por quem está chegando. É essa diferença que a gente vai fazer. Pode passar, sim. Então, os princípios educativos, né? Já falei, pode passar. O contrato de convivência. Então, vamos lá. O que eu falei que não podia faltar? Primeiro, o mapeamento dos sonhos. Depois, essa sistematização e compartilhamento com os nossos colegas. O contrato de convivência, que é uma forma da gente estabelecer relações entre gestão, professores e alunos. Né? Então, sabe quando a gente termina uma aula, que os meninos tudo saem da sala correndo para beber água, para ir no banheiro e tal, e aí o outro professor que chega custa para poder conseguir dar sua aula, até conseguir juntar os meninos tudo e colocar dentro da sala de novo? Esse é o tipo de coisa que eu posso estabelecer no contrato. Porque senão o planejamento que o professor fez de sua aula de 50 minutos vai durar 30, né? Então, assim, algumas coisas a gente já tem que estabelecer logo nessa primeira relação. E, gente, colocar e estabelecer contrato e regra logo nos primeiros dias vai evitar muito desgaste de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa para fazer o contrato de convivência? Verificar o ambiente para garantir que tudo esteja adequado e os materiais estejam disponíveis. O que a gente precisa nesse momento? Uma cartolina e pincel. Então, é isso. A gente vai para um ambiente, cada turma vai para um ambiente com uma cartolina e com um pincel, fazer o seu contrato de convivência e esse contrato vai ficar na sala, para que isso fique visto, para todo mundo sempre lembrar do que foi combinado. Combinado não sai caro, né? Outra coisa, trabalhar na programação diária, respeitando os combinados. Então, já apresentar quais são os quadros de horários, as regras da escola, como é que estão, né, os nossos horários divididos, já apresenta isso tudo para eles. Outra coisa, manter-se informado sobre a programação diária de outros grupos e, quando for necessário, compartilhar espaços, materiais e equipamentos. Então, jovens, quando vocês forem fazer esse momento do contrato de convivências, do contrato de convivência, a gente precisa já levar tudo na mão, né? Então, eu preciso estar com material, preciso estar com quadro de horário, e se for necessário, a gente faz 2 turmas e tal, mas lembrem que é importante que cada turma tenha o seu contrato para depois isso ir para a sala deles, né? Então, para cada sala ter o seu contrato lá. Outra coisa, jovem protagonista é exemplo. E a gente tem na nossa escola
a liderança servidora, que é aquela liderança que serve e, pelo seu modelo, ela contagia os outros. Então, a gente precisa ser pontual, né? Ah, marquei de apresentar o contrato de convivência 8 horas. Então, 8 horas eu estarei lá com os outros JPs para a gente fazer a atividade do contrato de convivência. Ok? Então, apresentar-se pontualmente no local da atividade ou espaço de aprendizagem e iniciar imediatamente, bem como encerrar pontualmente a atividade, principalmente se o espaço for compartilhado. Ah, eu vou fazer na cantina. E aí eu prolongo e pego o horário da merenda? Não vai dar certo. Então, organizar, planejar o horário e o espaço. E relembrar a rotina sempre que necessário, né? Então, é por isso que ele vai ficar registrado lá numa cartolina, para que a gente sempre relembre o que foram os nossos combinados lá no começo. Se preciso, a gente vai refazer, mas aquilo ali vai ficar exposto para a gente sempre lembrar do que foi combinado. Tá bom? Pode passar, Silvia. Então, mapeando, né? Como eu falei com vocês, o professor de projeto de vida vai fazer esse mapeamento, e aí tem aí a confecção do livro da vida que a gente vai falar. Pode falar, pode passar. Ah, outra coisa. Jovens, ajudem nos registros, porque nem sempre os professores vão ficar ligados em tudo, né? E vocês não. Vocês fazem selfie e registram tudo. Então, aproveitem esse momento, registrem tudo, para depois vocês fazerem aí uma seleção dos melhores momentos, as melhores fotos e compartilhar com a gente. Nós temos muitos exemplos lá na nossa página no Instagram. Então, lá, exemplos de, né, como é que foram feitos esses acolhimentos iniciais, como são feitos os acolhimentos diários. Nós temos várias formas de fazer, as escolas fizeram coisas belíssimas durante todo o ano. Então, dá para vocês pegarem muita ideia e dá para também compartilhar com a gente. Então, o que vocês fizerem, compartilhem com a gente para a gente repostar lá no Instagram. O nosso Instagram é @mti.mg. Então, quando forem postar, marquem a gente para a gente poder fazer a repostagem, tá bom? Vocês vão receber todo o material, tá, gente, da reunião. De vez em quando eu consigo ver chat, não consigo ver toda hora. Mas vocês vão receber esse material, o combo todo, tá bom? Pode passar, sim. E aí, tem alguns exemplos aqui, então, né, de como é que a gente pode fazer esse acolhimento. Tem algumas dinâmicas, essa do barbante aqui todo mundo já deve ter feito, né? Em que o estudante pega uma ponta do barbante e aí ele fala uma palavra, um sentimento, joga a outra ponta do barbante para o próximo, para qualquer pessoa. E aí o outro vai fazer a mesma coisa. E aí, no final, a gente vai ter uma teia com cada um segurando sua ponta do barbante. Aí a gente pede que um deles solte a ponta do barbante. A gente vai ver que se um soltar, a teia toda se desmonta. Então, é para a gente entender que nós dependemos uns dos outros, né? Que nós estamos interligados nesse acolhimento, nessa dinâmica da nossa escola. E aí, essa é uma dinâmica legal para a gente poder fazer como um momento de acolhimento. Uma outra que é maravilhosa é o corredor de palmas, né, gente? Não sei se vocês receberam quando vocês chegaram, mas você chegar na escola com um corredor de palmas de funcionários, de professores, dos estudantes, é uma delícia, né? É um sentimento de que eu estou sendo acolhido por esse lugar. Pode passar, Silvia. Essa roda de conversa, né, que também pode ser feita nos vários ambientes da escola, então a gente pode fazer essa roda para compartilhar, para falar da escola, para trazer experiências, para fazer dinâmicas. A gente pode usar essa roda de várias formas. Os mimos, né, gente? Quando a gente faz um mimo, seja um docinho, uma flor em cada cantinho, a gente prepara a escola com carinho. Sabe quando você vai receber uma visita em casa? Que você quer fazer uma coisa assim diferente? Então, você coloca um arranjo, você coloca uma flor, você prepara esse ambiente, você vai lá no banheiro e olha se a toalha está limpa, se tem papel higiênico, né? Se ele está cheirosinho. Então, a gente prepara um ambiente para receber uma visita. Então, essas pessoas que estão chegando precisam sentir que a escola está toda preparada para ele, né? Então, vamos pensar em algumas coisas para que as pessoas se sintam acolhidas aí nesse momento. Pode passar. Gente, lista de presença, deixa eu falar aqui, lista de presença precisa estar logado com o @educacão, senão não consegue assinar a lista, tá bom? Então, é o e-mail institucional
que precisa estar logado para assinar a lista. Perguntaram mais alguma outra coisa E que a eu escola perdi, que não está aparecendo aí no link? não está aparecendo? Não está Pode aparecendo. colocar no chat para gente qual é a escola. Pode colocar no chat, escreve qual é a escola e quem é o representante. Aí Tudo bem. coloca aqui no chat, que aí eu vou pedir para as meninas. Ô, Sinara, você consegue, Sinara, só ver quem é? Porque aí a gente coloca na lista depois. Então, vamos lá, ó. Uma outra atividade Dani, aqui. pode deixar que está registrado aí o nome da escola, tá? Pode escrever Beleza, no chat que eu obrigada. registro aqui. Tá, João? Ó, a gente tem essa outra aqui, que é uma faixa, né? Então, fizeram uma faixa. Alguns fazem camisas para os jovens protagonistas, mas a camisa é uma coisa muito pessoal também, né? Não dá para passar de um para outro. Algumas escolas já fizeram colete, já fizeram tipo abadá, porque aí dá para você passar de um para o outro, né? Então, de um ano para o outro, você consegue usar de novo. Então, pensem nisso na hora que vocês forem fazer aí alguma coisa para os JPs. Então, nessa atividade da esquerda, a gente tem a faixa, os JPs fizeram as colunas com os 4 pilares da educação. Então, eu vou apresentar o material, vocês vão ver que tem uma atividade para a gente fazer com relação aos 4 pilares, tá? Tem mais um corredor de palmas. Pode passar, Sil. Aqui, ó, nessa da esquerda agora, tem aquela escola que eu falei com vocês. Ó, então, eles fizeram lá primeiro o livro da vida, né? Então, está todo mundo escrevendo o livro. Depois tem o contrato de convivência, tem esse varal dos sonhos que foi colocado na grade da janela, tem os 4 pilares da educação e também fizeram uma dinâmica ali. Na outra escola, já fizeram uma árvore dos sonhos e cada folha tem ali o sonho, né, dos estudantes. Tem os 4 pilares da educação, o livro da vida, tem ali uma eleição, né, não sei se é de representante. Pode passar, Silvia. Outra atividade com varal, essa já tinha espaço, né, para fazer um varalzão mesmo, e o varal ficou no corredor de entrada. Então, as pessoas já entram olhando os sonhos dos estudantes ali. Olha que legal. Também a atividade de registro do livro da vida. E olha só essa da direita, gente. Essa escola, ela fez tudo com papel craft e papel, né, folha 4. Então, os recursos vão depender do que cada um tem, mas dá para fazer todas, ou de maneira mais incrementada, ou de maneira mais simples. O importante é a intencionalidade de cada uma dessas atividades. É para isso que a gente tem que olhar, tá? Silvane, antes da gente encerrar aqui, eu queria que a gente fosse para o material impresso, para eu poder apresentar para eles o passo a passo. Alguém falou que o áudio está travando? Ainda está travando? Não, Dani. Tá, jóia. Tem, gente. Quem está perguntando os slides, nós vamos mandar todos os materiais, tá bom? Vamos mandar material para vocês, a gravação e esses materiais que a gente está apresentando. Silvânia, ainda não apareceu, não. Enquanto a Silvânia vai mostrando, isso, esse aí, Silvânia, apareceu. Obrigada. Pode descer um pouquinho, Sil. Aí eu vou falando, você vai descendo, tá? Porque eu vou fazer uma descrição rápida. Então, esse material, ele vai trazer para vocês esse tema do acolhimento, né? Como é que o acolhimento tem que ser feito, o que é acolher dentro da escola da escolha, como a pedagogia da presença. Pode passar, Sil. Vamos detectar aí nas primeiras atividades, essa primeira atividade pode passar. Como é que o estudante chega na escola? Ah, eu estou feliz, eu estou animado, eu estou triste, eu estou ansioso, estou curioso. Por que é importante a gente fazer essa detecção? E eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso, por exemplo, pedir que eles coloquem emojis de como é que ele chegou hoje na escola. Ah, eu posso pedir que eles escrevam no quadro como é que eles chegaram. A gente pode fazer de algumas formas, mas é importante, por exemplo, a gente identificar aqueles que estão chegando tristes.
Aqueles que estão, né, por algum motivo ansiosos. Não, Silvane, pode voltar lá. Eu estou olhando o material. Isso, obrigada. Aí é importante a gente identificar isso, porque para esses que chegarem com um sentimento, né, mais recluso, a gente vai dar uma atenção especial, né? Então, assim, por que ele está chegando triste? Quais são os seus medos? Quais são os seus anseios? Vamos dar uma atenção especial para esses, tá? Pode passar, Sil, desce aí para mim. Então, essa atividade tem a ver com autoconhecimento e em todo o primeiro ano tem a ver com autoconhecimento, né? Então, é por isso que a gente vai fazer essas atividades pensando que o professor de projeto de vida vai olhar para essas atividades para desenvolver suas aulas. Pode passar, Silvana. Pode ir bem lá para baixo, pode ir. Aí, vamos lá então para o livro da vida. O que tem que ter no livro da vida, gente? O livro da vida, ele vai ter de 4 a 5 páginas. Então, na primeira, é uma capa. Essa capa, eles vão fazer um autorretrato, tá? O que é esse autorretrato? É aquilo de como é que eu me vejo, qual é a intenção por trás disso. Eu preciso identificar se esse aluno tem algum complexo, né, de cor, de obesidade, ou de não, né, ou de magreza. Como é que eu me enxergo? Quais são as coisas que eu olho para mim e me vejo? É por isso que o autorretrato ele é importante e o professor vai conseguir desenvolver muita coisa a partir disso, né? Então, como é que os alunos se enxergam? Como é que eles se veem? O professor vai trabalhar nisso. Na segunda, é uma atividade com o desenho da mão, né? Então, o estudante vai desenhar a mão e vai colocar uma qualidade em cada dedo. Como é que isso aí, JPs, vocês é que vão fazer, tá? Essa atividade do livro da vida, vocês vão fazer ela. Em cada dedo eu vou escrever uma qualidade. Ah, mas eu não tenho nenhuma qualidade, ou eu não sei nem se eu tenho qualidade. Então a gente ajuda ele a desenvolver. Ó, em casa, você ajuda a cuidar dos seus irmãos? Você ajuda nas atividades domésticas? Você é organizado? Você gosta de ir para a escola e ter suas atividades em dia? Né? Você é uma pessoa compromissada? Você tem compromisso? Isso tudo são qualidades que, às vezes, nem eles, né, que estão chegando, que estão falando aí de autoconhecimento pela primeira vez, pararam para pensar. Então, a gente também pode ajudar a pensar quais são, né, essas qualidades aí em você. Pode passar, Silvia. Na próxima página, eles vão pensar, então, em 3 características que ele tem, mas que ele gostaria de aperfeiçoar, que ele gostaria de melhorar, desenvolver. Então, por exemplo, eu, Daniela, sou muito ansiosa. Eu faço diariamente minhas meditações. Quando eu estou muito estressada, eu coloco meus barulhinhos, faço mindfulness, como é que chama isso? Sabe aquele trem de meditação com barulhinho de água, meditação guiada? E vocês? Quais são as 3 características que vocês têm, que vocês gostariam de trabalhar, de melhorar? Isso tudo é autoconhecimento. Então, quando a gente começa a olhar para a gente e começa a identificar o que tem em mim que eu não gosto disso, eu sou assim, não vou mudar. Não, peraí. O que você tem em você que você sabe que de alguma forma te incomoda e que pode ser melhorado, né? A gente pode passar por um processo de aperfeiçoamento disso aí, tá? Então, essa é a atividade. E a próxima é uma linha do tempo. Essa linha do tempo é o seguinte, a gente vai marcar, o estudante vai fazer uma linha e vai marcar quais foram os principais marcos na sua história. Eu sofri um acidente na minha infância. Eu ganhei um irmão. Eu fiz uma viagem muito legal. Nossa, eu perdi uma pessoa durante a pandemia. Quais foram os marcos da história dessa pessoa que foram, assim, né, aquela coisa que marcou mesmo? E aí, como eu falei, todas essas atividades são intencionais e depois o professor de projeto de vida na mão, com esse livro, vai conseguir trazer isso para as suas aulas. E aí a gente fecha o livro da vida, ok? Então, o livro da vida é uma das atividades. Pode passar, Silvia. Pode passar. Pode subir. Isso. Aí agora vem a atividade dos 4 pilares da educação. Aí, Silvia, para aí para mim, por favor. Nos 4 pilares, só sobe um pouquinho para a gente poder mostrar que tem a descrição de cada um deles aqui. Não, eu quero para cima. Vamos lá, ó.
Então, a gente tem, né, dentro dos quatro, hoje, os quatro pilares, eles foram uma convenção da Unesco em 1990 para a educação mundial. Então, a gente, né, não dá para a gente sair da escola sem ter ouvido falar dos quatro pilares da educação. E a gente vai desenvolver isso, como eu falei, tanto nas aulas de projeto de vida, quanto nas aulas de estudos orientados. Nós vamos desenvolver esses pilares durante todo o nosso ensino médio. Mas aí a gente vai trazer o conceito. O que é o pilar do ser, que tem a ver com uma competência pessoal? O que é o pilar do conviver, que tem a ver com uma competência social? O pilar do conhecer, que tem a ver com a competência cognitiva. E o pilar do fazer, que tem a ver com uma competência produtiva. Para vocês entenderem, né, que a gente precisa falar de competência, eu vou trazer o exemplo do jogador de futebol. Então, para eu ser jogador de futebol e um jogador de futebol competente, eu preciso desenvolver algumas habilidades. Não adianta eu ser ótimo para poder fazer drible, se na hora de fazer chute a gol eu não consigo. Então, peraí, para eu ser um profissional, né, para eu ser um jogador de futebol, eu preciso ter várias habilidades. Dentro de cada uma dessas competências, a gente vai ter várias habilidades. Pode descer, Sil, para aqueles quadradinhos amarelos. Então, nós temos aqui várias habilidades. O que vocês vão fazer? Vão cortar esses quadradinhos, né? Colocar uma em cada quadradinho, e depois nós vamos ligar uma habilidade à competência. Então, é por isso que eu vou fazer 4 colunas dos pilares da educação. Né? Então, eu tenho 4 colunas. E aí a gente vai fazer essa atividade com eles. Então, conhecer a si mesmo tem a ver com competência pessoal, aprender a ser. Eu vou lá e coloco ela dentro da competência. Só que vocês vão deixar eles fazerem essa atividade. Depois, aqui no final, a gente tem um gabarito, e aí vocês vão, então, falar com eles. Olha, então isso aqui, né, tem a ver com essa competência. Vocês colocaram uma de cá, mas tem a ver com essa. Mas é um aprendizado mesmo. Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo por que o conhecimento de si tem a ver com a competência pessoal. Mas é essa atividade, então, que a gente vai fazer para que eles tenham um primeiro contato com o que é habilidade e o que é competência. Então, essa é a primeira atividade que a gente vai fazer relacionada a isso, tá bom? Pode passar, Silvia. Tem uma outra atividade que está proposta, pode descer, que é falar um pouquinho de si mesmo, né? De algumas atividades reflexivas. Então, isso aqui tem a ver também com o protagonismo. Aí, essa atividade, ela é legal de ser feita já em roda de conversa. E para essa é legal a gente ter um professor de projeto de vida, um gestor, alguém mais maduro participando dessa conversa. Ela vai trazer alguns estudos de caso, e aí tem a história, pode descer lá no Pedro. Tem a história do Pedro aqui nessa atividade, que ele quer ir para a escola MTI, mas não, para na descrição, sim. Ele quer ir para a escola MTI, mas ele tem 2 irmãos para cuidar. Como é que a gente, então, vai fazer com que o Pedro vá para essa escola? Como é que a gente vai aconselhar o Pedro para ele ir para a escola? O que ele vai fazer com os irmãos? Quais as propostas? Isso é tão importante, a gente trazer isso para a roda de conversa, porque ao longo do tempo, isso vai acontecer com muita gente. Muitos Pedros vão aparecer, seja para cuidar dos avós, ou de algum parente, ou dos irmãos, ou porque eu preciso trabalhar. E essa conversa vai fazer com que a gente reflita que a gente não precisa só pegar, isso aqui aconteceu comigo, pronto, não tem solução. Não, se eu for protagonista da minha história, eu posso pensar soluções, e eu não preciso pensar sozinho. Eu posso trazer para essa roda, trazer para o diálogo e ver quais as possibilidades para eu resolver aquela questão. Isso vale tanto para a vida pessoal quanto para os problemas dentro da escola. Então, se eu tenho um problema com a fila da merenda, se eu tenho um problema com a entrada ou a saída da escola, como é que a gente pode trazer isso para que o jovem faça proposta, seja propositivo? Ele não vai ser aquele que só fica reclamando, que fala que, ó vida, ó azar, não tem jeito para isso, não tem jeito para aquilo. Não, eu sou propositivo, eu trago algumas ideias, eu trago para a conversa. E é isso que essa atividade vai propor, então, de que a gente traga alguns temas para a conversa. Aqui, gente, tem uma proposta
de estudo de caso. Mas vocês podem avaliar, às vezes tem alguma outra que é mais a realidade de vocês, que vocês queiram jogar para aqui, tragam isso, mas que seja uma troca, né, dessa juventude que já está na escola há mais tempo com essa que está chegando agora, e que façam essa troca mesmo, dialogando sobre como eu posso ser protagonista, fazendo propostas para mudar algumas realidades. Tá? Pode passar, Silvia. Acho que aí era a última atividade, não era? Pode ir até o final. Isso. Aí aqui vai explicar um pouquinho cada uma das atividades que a gente já falou, a escada, o varal, a árvore, né? Vai explicar um pouquinho. Esse material vai para vocês. Todo ano a gente envia. E tem o gabarito. Ok. Vamos voltar à apresentação, Silvane. Então, ó, eu já sei o que não pode faltar na minha apresentação, nas minhas atividades. Ah, mas eu tenho que fazer isso tudo num dia só? Não, gente. Se eu desenvolvi uma atividade, né, ela pegou mais tempo do que eu previa, eu preciso me organizar, então, de forma que ela seja aí nos primeiros dias, né, nas primeiras semanas. Mas não significa que eu tenho que fazer tudo de uma vez, não. Senão também acaba cansando, né? É legal que a gente vá desenvolvendo à medida que a gente vá vendo que dá para evoluir. Mas, né, trazer o professor de projeto de vida para essa atividade e trazer os jovens protagonistas também para essa atividade, tá? Pode passar, aqui tem um contrato de convivência, tem os JPs, essa escola aqui trouxe DJ, tá, gente? Primeiro dia de aula, teve DJ, muita interação entre os estudantes que já estavam na escola e os que estavam chegando. Então, o livro da vida, falamos do livro da vida, pode passar, Silvia. A culminância. A culminância, a gente vai pensar o seguinte, fiz, né, todas as atividades que estavam propostas, como é que eu vou fechar isso? Ah, eu posso fazer um vídeo para poder ficar registrado ali aqueles primeiros dias? Ah, eu posso fazer uma apresentação dos estudantes que já estão na escola há mais tempo? Eu posso fazer... Gente, a criatividade, façam o que vocês tiverem aí de ideia. O importante é a gente registrar. Isso serve tanto para que a gente divulgue, quanto com prestação de contas da escola. Porque a atividade de acolhimento Marco Zero é obrigatória no nosso modelo. Assim como a gente tem o CAF, que é uma atividade, que é um marco, que a gente não abre mão dele, que tem que ter, o acolhimento Marco Zero também tem que ter. Então, as escolas precisam deixar registrado quais foram as atividades que eu desenvolvi, como é que foi a participação dos estudantes, escrevendo, e quem faz isso é o professor de projeto de vida. Se não tiver o professor de projeto de vida, o coordenador geral, né, o especialista, mas isso precisa ficar registrado. E as fotos, e os registros fotográficos, né, o filme, o registro fotográfico. Então, esses dois pode passar, Sil. No começo, vai para vocês, no começo do ano, vai para vocês um link de formulário para vocês preencherem, então, como é que foi esse acolhimento Marco Zero, tanto para o registro quanto para o registro fotográfico, o registro escrito e o fotográfico. Então, quando esse link for para vocês, vocês fazem aí o registro dessas atividades, tá bom? Acho que eu peguei tudo, né? Assim, tudo que a gente precisa ter no acolhimento, o que não pode faltar. E eu queria ouvir um pouquinho, assim, o que vocês, né, ainda ficou de dúvida? A gente vai colocar aqui os nossos canais. Deixa eu só pegar um minutinho aqui, gente. Ó, então, esse vídeo do planejamento, a gente está compartilhando com você agora. Ô, Silvane, agora eu acho que a gente pode fechar a apresentação para a gente poder ouvi-los um pouco. Tá. Mas é isso, tá, gente? Assim, de maneira muito prática, o que é que precisa ser feito? Pode falar. Tem um questionamento aqui no chat e o professor está perguntando se líder de turma e representante de turma é a mesma situação. Sim, tá? É porque nos documentos oficiais da Escola da Escolha eles chamam de líder de turma, mas na nossa rede a gente mantém representantes de turma, né? Que é já
Está muito consolidado na nossa rede esse termo representantes de turma, então nós usamos representantes de turma ao invés de líderes de turma, tá? Da diferença esses três tipos de protagonismo que a gente falou, né, que a Cláudia falou lá na frente. Então, o representante de turma, o presidente do clube de protagonismo e o jovem protagonismo. O que é o papel de cada um desses? Nós temos lá no nosso Instagram, no YouTube, os vídeos explicando direitinho o que é o papel de cada um. Então, o representante tem esse papel de exercer, né, da gente começar a praticar a cidadania e a democracia dentro da escola, né, com representação mesmo, eles apresentando proposta, dizendo qual vai ser o seu papel como representante, não como sua opinião pessoal, mas aquele que traz uma demanda e que leva uma demanda. Então, né, falando bastante desse papel do representante, do presidente do clube de protagonismo, que é esse que, além de trazer uma proposta de clube, também traz uma proposta de projeto, né, porque ele vai escrever qual espaço da escola vai ser usado, quem é que vai usar, em quais dias, ele é responsável por esse espaço. Tá? Então, o presidente do clube tem um papel também muito definido, inclusive de trazer para a gestão escolar, para a direção, quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas, fazer uma devolutiva, né, de tempo em tempo. E o nosso JP, que é esse que vai acolher, né, que é esse que pega na mão, que vai lá dizer, olha, aqui é a cantina, aqui é o banheiro, vamos trazer o JP para ser essa pessoa que faz essa recepção que a gente gostaria, não só no acolhimento Marco Zero, mas diariamente, né, essa pessoa que ele é acolhedor, né, na sua essência. Então, para a gente poder entender, né, o papel de cada um também, nós temos esse vídeo gravado, tá bom? Mais alguma coisa? Lista de presença, todo mundo assinou, né, gente? Foi colocado, acho que já colocaram de novo aí, ó. Alguém falou assim, minha conexão caiu, deixa eu colocar de novo aqui, então. Acho que é essa aqui. Dani, Luzinete está de mão levantada. Pode Bom falar. dia. Eu acho que já foi falado, Ei, mas tudo bem, graças a Deus. A questão da lista de presença. São as pessoas que estão assistindo ou só um mesmo? Eu sei que já falou, mas eu não me atinei. é Apenas necessário que um da escola. Isso. Ok, obrigada. Obrigada. Agora está escrito particular. Está de mão levantada. O particular de mão levantada? Pode falar. Se apresentem para a gente. Acho que não tem mais ninguém, não, né? Olá. Eu acho que não deve ter levantado sem querer. Deixa eu ver Dani, aqui. pergunta para eles se eles não querem a gente fazer o registro da foto. Eu não consigo, não. Você Tá, consegue? Eu também não eu consigo. faço. Olha Só um só, minutinho Dani, aqui. nós temos Tem uma aqui, pergunta aqui, né? no dia do acolhimento, os jovens acolhedores têm que apresentar todo o modelo, estes princípios para os jovens novatos, antes de iniciar as atividades? Não, não. Então, foi aquilo que eu falei, né? A gente precisa ter isso em alguns lugares, assim, visíveis. Mas a gente pode, depois desse acolhimento Marco Zero, que são essas atividades que a gente descreveu, essas são fundamentais que sejam nos primeiros dias. Depois, ao longo do tempo, né, ao longo dos dias, a gente pode ir criando momentos para ir tendo contato, tanto com os eixos quanto com os princípios. O importante é que eles estejam visíveis, porque aí esses momentos vão sendo criados até por eles mesmos. Eu tenho um painel dos princípios educativos. Eles mesmos vão criar esses momentos de ter contato com o que são os nossos princípios. Uma outra coisa importante, gente, que eu queria até deixar aqui, as escolas receberam esse material do ICE, que são os cadernos. Para além do físico, eles têm de forma digital. E aí as superintendências depois podem mandar para vocês. Dentro desse caderno, o caderno volume 3 tem rotinas e práticas educativas, vou deixar aqui essa dica. Ele tem um capítulo inteiro falando sobre acolhimento.
não só o acolhimento dos estudantes, que ele vai falar desse acolhimento inicial, mas, por exemplo, o acolhimento aos pais, às famílias. Então, é importante que a gente também traga as famílias para entenderem o que são os princípios, o que essa escola traz de diferente, né? O que a gente está trabalhando com eles para além do cognitivo, quais são essas habilidades que a gente quer trabalhar, não só o tempo integral, mas a integralidade da educação. Então, trazer as famílias para entenderem também, né? Isso também é um acolhimento. E isso vai evitar muito problema depois, né? Porque se a família entende que projeto de vida não é uma aula à toa, que estudos orientados não é, né, que eles estão ali trabalhando para desenvolverem algumas habilidades para além do cognitivo, socioemocionais, né? E aí as famílias, então, quando esse aluno chegar dizendo alguma coisa, a família vai acolher porque ela também já entendeu, ela também já foi acolhida. Né? Então, para a gente também Dani, desenvolver esses outros acolhimentos. Sim. deixa eu comentar uma fala que tem aqui no chat. Os professores daqui pediram para perguntar qual é o limite da liberdade para o jovem protagonista, pois muitas vezes eles não compreendem o limite. A palavra liberdade, né, se a gente olhar lá no dicionário, fala que é um certo grau de independência de um cidadão, né? Então, quando a gente fala que é um certo grau de independência de um cidadão, nós não podemos considerar a liberdade dissociada da responsabilidade, tá? Então, o limite dessa liberdade é criar no jovem essa perspectiva de autonomia com responsabilidade, tá? É dizer para ele, olha, você aqui tem liberdade de opção, de opinar no projeto escolar, mas você é responsável por suas opções, entendeu? Então, quando a gente fala em liberdade, pessoal, nós não estamos falando em liberdade de forma a dizer que o estudante ele pode fazer tudo que ele quer na escola, não é isto. É a ideia de um educar para a liberdade. A gente educa para a liberdade quando a gente trata esse jovem de forma que ele construa esse ideal de liberdade associado à responsabilidade, tá? Exatamente. E aí é por isso que a gente, desde o começo, está dizendo que quem é responsável por essa atividade é a gestão escolar com a coordenação pedagógica. Os jovens vão participar desse momento. Né? Então, a gente não está jogando essa atividade neles. Né? Assim, essa atividade é desenvolvida com eles, mas né, a responsabilidade da gestão escolar. Okay? Mais alguma coisa? Muito bem explicado, Cláudia. Dani, eu acho que tá tudo ok, tudo tranquilo. Ótimo. Se Então ninguém tá. mais quiser fazer alguma pergunta, acho que a gente pode caminhar para o encerramento, né? Tá, joia. Agradecer. Então eu queria agradecer, eu vou agradecer antes da Cláudia e antes de vocês, Sinara, porque aí eu passo na frente aqui e depois vocês falam. Então, deixa eu agradecer a presença de todo mundo, né, a paciência, e nós lá da Escola de Formação estamos aqui com esse apoio, mas estamos à disposição sempre que vocês precisarem, tá? Obrigada, Sinara, seu acolhimento é sempre tão gostoso, né, tão acolhedor, obrigada, viu? Cláudia, obrigada aí pela sua fala, tamo junto. Deixa eu agradecer a Silvane, gente. Sem a Silvane não tinha gravação, não tinha apresentação, não tinha nada. Obrigada pelo apoio, Silvane. Obrigada a vocês, muito bom. Não vamos tirar fotinho no final, não? Eu agradeço muito, né, a participação de todos, o fato de vocês terem essa disposição, essa disponibilidade. O coração ficou cheio de alegria quando eu vi esses estudantes aí. Professora ama estudante, eu não sei por que a professora gosta tanto de estudante, né? Muito obrigada pela presença de todos vocês, viu? Não, né? Um abraço. Cláudia. Pessoal, quero agradecer também a presença de todos vocês, essa disponibilidade por estar aqui, né? É um momento que nós estamos alinhando o nosso trabalho já para 2024. É um prazer imenso ter estado com vocês essas 2 horas aqui nesta manhã, tá?
A gente espera que o acolhimento Marco Zero do ano que vem seja um sucesso, como tem sido nos outros anos, né? Nós fizemos grandes momentos aí em termos de acolher os nossos estudantes que estão chegando, e eu tenho certeza que no próximo ano também será assim. Vocês receberão esta formação gravada, receberão também a lista de material que precisam aí articular para que essas ações aconteçam no ano que vem, né? E as orientações sobre calendário e como acontecem, como que a escola se organiza dentro dessa dinâmica do acolhimento Marco Zero, tá? Um grande abraço a cada um de vocês, muito obrigada pela presença, né? E eu espero que a gente esteja juntos no ano que vem novamente, pensando em acolher os nossos estudantes. Tem mais alguém de mão levantada, é a Valquíria. Antes da gente encerrar com a palavra, Valquíria, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, não sei se você lembra de mim, mas foi a escola que te deu aquele quadro. Lembro. Está pendurado lá no meu quarto. Ah, que bom. Tá É só pendurado uma lá no meu dúvida quarto. aqui, não sei se é você mesmo que pode tirar. O documento orientador tem previsão de quando vai sair? Porque nós estamos precisando dele, até mesmo a título de atribuição de aulas, que a questão do coordenador, né? Nós estamos precisando desse documento orientador. Tem previsão? Olha, o documento orientador de 2023, ele continua prevalecendo, tá? São as mesmas regras, né? Porém, nós temos uma revisão para 2024. Essa revisão está sendo preparada e nós temos como intuito entregar para vocês na primeira semana de janeiro. Aquele componente novo, que é o laboratório de aprendizagens, nós estamos finalizando a escrita da orientação e vamos encaminhar para vocês uma versão ainda sem diagramar, agora no final, no início de dezembro, tá? A versão diagramada, ela vai junto com o documento que se chama Manual das Atividades Integradoras em janeiro, né? Mas nós vamos encaminhar uma versão preliminar agora, já no início de dezembro, para que vocês possam ir organizando aí essa questão, tá? Ô, Cláudia, é ótimo. Porque Tá. os professores que pegaram essa disciplina já estão me cobrando. Aí eu falei assim, gente, provavelmente essa disciplina vai sair no documento orientador. Mas eu vou mandar antes, tá? Para que eles fiquem mais tranquilos aí em relação ao que trabalhar, tá? Então, na primeira semana de dezembro, vai essa versão preliminar, sem ser diagramada, para você sobre o laboratório de aprendizagem. E o documento orientador e o manual de atividade integradora, todo finalizado, no início de janeiro a gente encaminha para vocês, tá bom? Obrigada. Um